Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Lunática e hoje a gente vai fazer a review do 12º episódio de RuPaul's Drag Race Season 11. E antes de começar essa review, eu gostaria de agradecer a todo mundo que tem acompanhado essa temporada aqui comigo. A gente só tem 2 episódios aí pela frente, que é a Reunion e a Grand Finale. E assim, eu tô feliz, gente. Muito obrigada pra quem tirou um tempinho do seu dia pra vir aqui no canal, assistir o vídeo, deixar um like, comentar também, porque eu adoro conversar com vocês nos comentários. É muito legal, vocês pegam algumas coisas que eu não vi inicialmente, ou que eu vi, mas não prestei tanta atenção, ou vocês comentam uma coisa que me faz refletir sobre algo que eu pensei enquanto eu tava vendo o episódio. Enfim, vocês são maravilhosos. Se você ainda não é inscrito no canal, você também é maravilhoso, mas faz um favor aí, a gente tá quase batendo os 700 inscritos, então se inscreva no canal, ative as notificações. Se quiser, me segue também nas redes sociais, estão todas aqui na descrição do vídeo. E recados dados, vamos para a review. Bem, gente, semana passada a gente teve a eliminação que, na minha opinião, foi uma das mais tristes da história do programa, que foi a eliminação de Nina West. Porque, pra mim, ela nem era pra estar no bottom. E, francamente, gente, eu acho que se não fosse a Nina, eu colocaria a Kyria. E nem é porque o makeover dela tava ruim, mas porque tava muito basic. E eu acho que o pessoal, as críticas que eles fizeram para a Ivy, de a Ivy ter dado o pior look para a irmã, se aplicavam para a Kyria também, porque aquele cinto da Honey ainda estava um pouco solto, enfim. Mas não sou eu que decido, o Paul que decide, e já foi decidido, a Nina não tá no top 5. E as queens estão bem chateadas com a eliminação, porque todo mundo ali gostava da Nina, até a Brooke se posicionou, porque algumas semanas atrás a gente teve aquela tensão entre ela e a Nina por causa do episódio, que falaram que ela não ajudou muito a Nina, ou que ela atrapalhou a Nina, enfim, mas todas elas sentiram falta da Nina. E a gente teve uma conversa muito sincera da Silk com a Ivy, porque a Kyria chamou a atenção ali pro fato de que na hora que a RuPaul perguntou quem deveria ser eliminada, todo mundo falou o nome ou da Ivy ou da Silk. Então, elas tiraram aquele tempo pra se resolver. A Ivy falou que entendia, porque a maioria queria tirar ela por causa das críticas que recebeu e tudo. E a Silk acabou finalmente aceitando as desculpas da Ivy e se desculpando com ela também, falando que perdoa e que a ama, e elas apertaram as mãos ali. Foi um momento até bonitinho. A gente sabe que esse arco da briga das duas se fecha nesse momento, que é bom porque próxima semana é a reunion e vai todo mundo brigar entre si, e é isso aí. Passado esse momento fofurinha, a gente vai para o último desafio da temporada, que é apresentado pela Michelle Visage, e a gente vai ter o nosso momento do Room Mix, que é quando as queens se unem, cada uma escreve uma parte para a música da RuPaul e depois elas fazem aquela super apresentação no palco ou pelo estúdio lá da VH1, da Wow. Porque eu não consigo falar World of Wonder. Acabei de conseguir. Ótimo. E aí a Michelle vai e fala com elas sobre como vai ser o desafio, que elas vão ter que, além de escrever a parte delas e gravar a parte delas, ensaiar e participar do podcast dela com a RuPaul, elas também podem usar o padding que foi fornecido pelo patrocinador do programa. E ela fala isso olhando pra cara da Silk, falando, ó, usa o padding ali, ó, que aquele ali não vai ficar todo mal feito. Eu achei muito engraçado, não sei porquê, mas eu fico presa nesses pequenos momentos do programa, esses pequenos shades que estão rolando aí. E falando em shade, eu acho que a gente deveria começar um drinking game de, sabe, cada vez que a Silk falou que a Brooke era shadeira, porque ela ainda tá revoltada que a Brooke botou ela com a Soldier no último episódio. E esse episódio não tem muito o que a gente dizer, porque mostrou as queens lá, cada uma escrevendo seu rap. Aí a Vendi falava que tava feliz porque ela é muito boa em rap, muito boa em dança. A Kyria falava que tava feliz porque ia fazer um rap. A Silk falou que ia usar o rap dela pra dar empoderamento para pessoas gordas.
A Brooke falou que ia fazer o rap dela pra falar sobre o Canadá. A Ivy também tava falando que ia, sabe, fazer muito bragging no rap dela. Eu esqueci a palavra em português pra isso, mas isso aí vocês deixam nos comentários pra gente debater depois. Enfim, tava um clima de festa mesmo, aqueles climas de fim de temporada que a gente adora. E as queens iam se revezando enquanto uma tava gravando com o Todrick e o cara lá que é produtor, que eu nunca lembro o nome dos produtores das músicas, eu me sinto muito mal por isso, porque a pessoa tem um trabalho excelente, um trabalho pesado e eu não consigo lembrar o nome dela. Eu me sinto horrível. Mas enfim, ia lá gravar a música enquanto outra queen estava lá gravando o podcast com a RuPaul e com a Michelle. Bem, o que eu posso dizer de cada uma? A Kyria, ela teve um pouco de dificuldade na hora de gravar, porque a letra dela estava muito boa, só que ela não estava conseguindo entregar a atitude na hora de gravar. Foi mais ou menos o problema que a Trixie teve no All Stars 3, não na parte final, mas no outro desafio que elas tiveram de canto. E na hora do podcast a gente descobriu que a Kyria cria o sobrinho dela de 2 anos, o que eu achei muito interessante, muito fofo, que o irmão dela, que é o pai da criança, teve alguns problemas legais, então a Kyria cuida da criança, ela tá criando o sobrinho e eu achei isso muito bonitinho. Brooke. A Brooke, na hora de gravar, tava bem confortável, ela tava indo muito bem, ela tava bem, sabe, se sentindo bem gangster lá, até o Todrick falou isso. E a participação da Brooke no podcast não teve muita coisa assim muito reveladora, ela só falou mais sobre a relação dela com a Vandy. E ela contou também pra Ru e pra Michelle que ela nunca namorou ninguém, mas já teve alguns casos com outras queens. Então, a gente não sabe se o relacionamento de Brandy vai pra frente. Vamos esperar pra ver na reunion, porque a reunion foi gravada essa semana. Provavelmente a gente vai ter alguma resposta ali. Se elas continuaram como amigas, se elas ainda estão se pegando, se elas já estão namorando. Vamos ver. Vamos ver como é que isso vai se sair, como isso vai ter um fim, um desfecho. Na hora de gravar o trecho dela, a Silk teve um pouquinho de dificuldade no começo, porque ela esquecia a letra, ou então falava de uma forma muito rápida que não dava pra entender o que ela tava falando. Mas com o tempo ela conseguiu lá colocar as coisas dela tudo certinho. E no podcast ela falou um pouco sobre a vida acadêmica dela. Ela falou um pouco sobre como ela conhece o drag, qual a relação dela com as queens do programa. Falou também dos diplomas que ela conseguiu e tudo mais. E enfim, nada muito revelador também sobre a Silk. Mas, com certeza, eu acho que a edição conseguiu fechar o arco dela de uma forma que não deixasse ela como vilã. Eu gostei bastante disso, porque a temporada toda eu passei irritada com a Silk. Eu comecei amando ela e depois eu fui pegando ranço. Agora eu fico tipo, ok. Sabe? Eu ainda tô chateada com a história da Soldier, mas enfim. Ok. A Vandy, gente, na hora de gravar, ela tava... Nossa senhora, tava muito bom. E no podcast ela também não falou sobre muita coisa. Ela falou da família dela. A mãe dela... Apareceram algumas fotos da mãe dela. E a mãe dela é muito novinha, gente. Eu olhava assim... Isso daí não é a mãe dela, é a irmã. É muito novinha, mas assim, ela falou da relação que ela tem com a mãe. Falou da relação também com a Vandy, porque o povo tem que aproveitar essas coisas. E... é aquilo, eu acho que o podcast mais revelador foi o da Kyria, porque nem o da Ivy foi tão uau, nossa. E falando na Ivy, vamos passar para ela agora. Ela também teve uma gravação correndo bem, a gravação da parte dela do rap correu muito fluida, muito bem. Ela foi recebendo mais toques do Todrick do que, sabe, dicas tipo, melhora isso, melhora aquilo. Todrick só tava, tipo, ajudando ela a melhorar o que ela já tinha, não que ela estivesse indo mal. E no podcast, o que a Ivy falou? Ela falou mais sobre a trajetória dela na competição e foi isso. Foi apenas isso. Então, eu concluo que realmente a parte da Kyria no podcast foi mais reveladora do que a das outras. Foi bem isso aí. Daí
Aí, depois de gravar o podcast, gravar a parte da música, elas foram ensaiar a dança. E isso é uma coisa que eu tava sentindo muita falta nas outras temporadas. Porque esse último episódio já quase não tem nada, sabe? Tem pouca gente, então todo mundo se conhece, não vai ter muito drama, muito nada. Então eu acho que é a hora perfeita de mostrar cada processo desse último desafio. E claro que dessa vez eu não me decepcionei. As queens aprenderam a dança. A Kyria teve um pouco de dificuldade, como ela sempre tem, ela já falou que não dança muito. A Brooke, o problema dela é que, assim, eu já fiz balé, então eu entendo. Que no balé você tem que estar sempre com a postura perfeita, as mãos têm que estar no lugar certo, você tem toda uma leveza, toda uma delicadeza, toda uma precisão. E já no hip hop, por mais que, sabe, precisão seja também legal, não é aquela coisa suave do balé, ela tem que ser mais solta. Aquela coisa engessada e suave do balé não dá. Você tem que se soltar e fazer as coisas de forma mais... Não sei a palavra, mas vocês entendem. E aí ela teve dificuldade não pela dança em si, mas sim porque ela é toda delicadinha, igual uma bailarina. E aí ela tem que se soltar um pouco mais desse gesso. Eu sempre falo. A Vendi e a Silk foram as melhores dançarinas do grupo. Isso a gente não tem muito o que discutir. A Vendi no começo ela tava olhando muito pro chão. E isso é uma coisa que acontece quando a gente tá pegando coreografia ou quando a gente não tá com muita certeza do que a gente tá fazendo. Só que aí o Todrick parou e falou: olha pro alto, imagina que você está se apresentando pra milhões de pessoas e, sabe... Olha pras pessoas, olha pra todo mundo. E aí ela melhorou bastante. E a Ivy, ela se atrapalhou um pouquinho, mas é aquela coisa que eu não fico muito preocupada, sabe? Porque apesar dela não ter a formação de dança que queens como a Brooke tem, ou a Raja, ou a Coco, a Kennedy, apesar dela não ter esse negócio de dançarina, ela sempre entrega uma coreografia boa. Então eu tava menos preocupada com ela, eu tava mais preocupada com a Kyria e a Brooke. Porque a Kyria já não é muito boa dançarina e a Brooke tinha que largar a coisa do balé e se jogar no hip hop. Aí depois disso tudo, depois desses ensaios, depois das gravações, as queens foram se juntar para se arrumar para fazer a grande performance. E elas receberam alguns drinks que foi do patrocinador do programa e teve aqueles momentos mais tipo, isso tem gosto de Hollywood. Que a gente sabe que é aquele momento mais roteirizado, aquele momento mais, sabe, de falas mesmo. E, enfim, foi aquele momento de despedida, sabe? Porque tava todo mundo feliz, o pessoal não teve muita treta. Aí começaram a falar dos grandes momentos que elas viveram. Aí a Vendi ficou preocupada porque das 5 ela é a única ali que não tem nenhum win. E foi isso. E vamos para a performance. Em geral, eu achei Queens Everywhere uma performance muito boa. Eu só fiquei um pouquinho assim com a Vendi porque ela tava dançando, ela tava fazendo a coreografia, só que ela esquecia de dublar, sabe? Ela fazia as coisas que o Todrick tinha mandado, mas ela esquecia que tinha que dublar também, então eu fiquei meio... Mas assim, pra mim foi ok, foi boa. A Ivy, pra mim, foi a melhor coreografia, a melhor parte da música. Foi a parte que mais me prendeu, mas isso não quer dizer que as outras também não tenham ido bem. Eu gostei de todo mundo. Mas a Ivy tem um lugar especial pra mim. E agora nós vamos para a Rundown da Runway. E eu sei que eu nunca falo da RuPaul, mas dessa vez eu vou ter que falar, porque o vestido dela tava parecendo aquelas fantasias infantis. Como era lilás, estava me lembrando muito Princesinha Sofia. Sabe aquelas fantasias que as crianças imploram pra mãe comprar na Rap? Aí, em vez de esperar pra usar em carnaval ou festa fantasia, elas querem usar o dia todo. Você vai pro shopping e vê uma criança vestida de Princesinha Sofia. É a RuPaul. É a RuPaul. Mas agora vamos falar das queens. O tema era Best Drag, como sempre é nessa reta final. E a gente vai começar com a Kyria Chanel Davenport. Ela tava com um vestido maravilhoso, todo de pedras. Aí tinha umas safiras, tinha umas ametistas. Tava muito bonito o vestido dela. Ela tava usando a peruca da Vendi, sim. Tava usando a peruca da Vendi, ou a peruca era dela e ela vestiu pra Vendi. Das duas, uma. Era uma coisa dessa, porque aquela peruca que a Kyria tava usando
Se tem uma palavra que pode definir essa temporada é perucas. Perucas. Teve a treta da peruca da Ariel e, enfim, perucas. A próxima é Brooklyn Heights, que meio que incorporou ali a Barbie Quebra-Nozes, a Barbie Lago dos Cisnes, entrou toda de bailarinazinha, entrou na pontinha do pé, fazendo várias poses, fazendo vários passos. Tava muito bonito, eu achei muito legal o fato de ela... Assim, ela é uma Queen Pageant, mas nessa final, em vez dela mostrar o lado pageant dela, que ela já mostrou diversas vezes, semana passada inclusive, ela resolveu fazer uma homenagem ao lado bailarina. Não que a gente não tivesse visto esse lado antes, a gente viu muitas vezes, inclusive. Porém, dessa vez ela realmente estava a caráter como uma bailarina e, nossa, eu achei muito legal. Eu achei muito legal. Silk Nutmeg Ganache, que entrou com a peruca da Kyria. Eu tô falando que essa temporada é a temporada da peruca, aquela peruca era da Kyria. O pessoal no Twitter tava tipo, ai... Eu achando que eu finalmente ia estar livre daquela peruca da Kyria, bem a Silk com a peruca da Kyria. Mas enfim, vamos falar do vestido da Silk. Ela tava usando um vestido todo estruturado, que era nude com uns detalhes em rosa, uns troços com vários tons de rosa. E assim, não é que eu acho o vestido feio, eu só acho que é estranho daqui pra baixo, quando o vestido começa a ficar aberto, quando começa aquele caimento do tecido, que o tecido é bem nude. Então parece que a pele tá derretendo. Então eu acho que ficaria melhor se fosse nude aqui em cima, com vários negócios, e conforme vai descendo, as partes rosas fossem se interligando pra fazer a barra do vestido. Não quer dizer que ela tava feia, inclusive ela tava maravilhosa, a maquiagem dela tava muito bonita. Porém, eu fico ainda um pouco bugada com isso do vestido. Não quer dizer que o vestido era feio, o vestido era até bonito. Eu só não faz meu estilo, vamos colocar assim. Cara, a Vendi não tava mal, ela não tava feia. O vestido dela era um vestido verde, longo, parecia uma coisa de debutante, só que em vez de usar um tecido próprio pra vestido, era um tecido de cortina, sabe? Mas era bonito. A única coisa que tava me incomodando muito naquele look era que o sutiã dela tava muito aparecendo, o que geralmente não é um problema. Eu sei, porque tem muita roupa que eu uso e fica uma partezinha da alça do sutiã aparecendo, ou um pouquinho do sutiã marcando. Eu sei como é, gente. É complicado. Mas ficou estranho, sabe? Podia ter puxado um pouco mais ou colocado o sutiã um pouco mais pra baixo. Eu não sei como ela faria aquilo. Mas ficou um pouquinho esquisito. E na hora... Enfim, não vou dar spoiler. Vamos botar um tute, depois eu falo no que eu tinha que falar. Eu amo a Ivy. Gente, eu amo a Ivy. O look dela tava sensacional. Ela optou por fazer uma coisa meio Chernobyl. Colocou um vestido lá com 3 peitos, a luva com 3 dedos, desenhou o terceiro olho aqui. Quando virava de costa era 3 bundas. Maravilhosa, perfeita. E isso tudo de uma forma sem perder o glamour, sabe? Que pede esse tipo de tema de runway. O tema de runway pede um pouquinho de glamour e ela não perdeu isso, mesmo fazendo uma coisa mais diferentona, mais, digamos assim, camp. Ficou maravilhosa. Eu amei o look da Ivy. Melhor look da semana, sim. E quem discordar já sabe, né? Enfim, como esse era um episódio de final, digamos assim, a gente só teve o anúncio de que uma delas ia sair, só 4 vão pra final. E toda aquela coisa que já tem nesses episódios finais, que é tipo, faz a crítica, aí faz uma retrospectiva da trajetória de cada uma na temporada, aí a RuPaul pega a foto de cada uma delas quando era criança e pergunta o que elas diriam para o seu eu criança, como elas tentariam inspirar não só quem elas foram no passado, mas também os fãs jovens que estão assistindo. E aquela coisa fofa, aquele momento de confraternização. A RuPaul dessa vez não fez elas darem discurso. Eu senti falta do discurso, sim. Mas, sabe, é aquela coisa que a gente pode relevar. E também não perguntou quem deveria sair. Mas é aquilo, né? Uma pessoa ia sair de qualquer forma, então não teve muito isso. Aí elas foram pro Untucked depois que elas voltaram. O Untucked não teve quase nada, foi mais tipo um momento de confraternização mesmo. E quando elas voltarem a gente descobre que vai ter um bottom 2, mas não vai ter o winner nesse episódio, que eu achei meio estranho. Mas eu vou contar a Ivy como winner, porque ela teve 100% das críticas boas.
sobre esse desafio e ela foi a primeira a ser enviada pra final. Então, pra mim, a Ivy ganhou o episódio, a Kyria ficou em segundo e a Silk em terceiro, que deixou Brooklyn Heights e Vanjie no bottom. É um pouco controverso? Porque Brooke, nesse episódio, ela foi simplesmente perfeita. Só que ela foi perfeita demais. E era um episódio que pedia um pouco mais de, sabe? Um pouco mais de aquele troço que eu não sei dizer o que é. Mas vocês entendem, vocês sabem o que eu quero dizer. E por isso que ela foi pro bottom. Eu entendo, eu não concordo, mas eu entendo. E também outro motivo pelo qual ela foi pro bottom, pra fazer esse momento que a RuPaul tava salvando a Vanjie todas as semanas pra isso, que era o lip sync entre as duas do casalzinho. Era uma coisa que a gente achava que não ia acontecer, mas, gente, com certeza ia acontecer. Tipo, não é a primeira vez que uma coisa do tipo acontece. A gente lembra All Stars 1, Jujubee versus Raven, que eram as melhores amigas do mundo, dublando. Acabou que terminou em um double chantay. Aí a gente teve na finale da Season 9, Shea Coulee versus Sasha Velour, que também eram super amigas e acabou que a Shea foi eliminada pela Sasha e toda aquela comoção. Até hoje o pessoal fica invalidando a vitória da Sasha porque ela teve menos wins que a Shea, enfim. E agora a gente ia ter Brooke versus Vanjie e, sabe, o lip sync foi muito bom. Eu fiz até uma piada que era tipo o lip sync da Barbie Lago dos Cisnes versus um mini crack, porque a Vanjie parece um mini crack. Mas enfim, foi um lip sync muito bom, cada uma entregou de sua forma, cada uma fez o que deveria fazer. E eu fiquei feliz porque elas souberam separar o trabalho do romance, sabe? Não ficou aquela coisa tipo, eu vou me fazer pra minha namorada, pra minha ficante, pra minha peguete ganhar. Não, cada uma deu o seu melhor. E no final, como a gente já esperava que fosse acontecer, porque o estagiário da VH1 vazou tudo na gravação da finale lá na segunda-feira, a Vanjie foi eliminada e a gente tem o top 4 formado por Kyria, Silk, Brooke e Ivy. E eu não poderia estar mais feliz com esse top 4. Eu acho que eu estaria mais feliz se a Nina tivesse nele. Mas olhando assim para a temporada, eu não consigo tirar a Kyria, ou a Silk, ou a Brooke, ou a Ivy pra encaixar a Nina. Então, acontece. Bem, gente, é só isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Semana que vem a gente vai ter a review da reunion. Eu tô muito ansiosa porque eu tô sentindo que vai ter muita treta nessa reunion. E deixa aqui nos comentários pra quem você tá torcendo, quem você acha que deveria estar no top 4, se você imaginou que seria um top 4 diferente, se você ficou triste com a saída da Vanjie, que foi extremamente icônica. Foi icônica. E também não esqueça de me seguir nas redes sociais, que estão todas aqui na caixinha de descrição. Beijos e tchau! Até a próxima!